Nas fazendas isoladas do interior do Brasil, o silêncio da noite guarda segredos perturbadores. Espelhos antigos, campos de milho e lagos esquecidos são cenários de histórias sombrias que desafiam a lógica. Cada relato nos leva a um encontro com o inexplicável, onde o medo e o mistério caminham lado a lado. Você já parou para imaginar o que acontece quando o sobrenatural se mistura com o cotidiano? Nessas terras distantes, o desconhecido parece mais próximo do que nunca. Prepare-se para descobrir os relatos mais aterrorizantes dessas fazendas, onde o terror é mais real do que você imagina. O mistério do Espelho Velho, no coração do sertão mineiro, escondida entre montanhas e vales, havia uma fazenda que o tempo parecia ter esquecido. A Fazenda do Espelho Velho, como era chamada, era cercada por histórias que assustavam até os mais valentes. Os moradores da região juravam que aquela terra era amaldiçoada e que ninguém saía de lá ileso. Nas noites de lua nova, uma figura alta e encapuzada era vista vagando pelos campos, como se patrulhasse os limites de algo que deveria permanecer trancado. Sombras inexplicáveis dançavam nas paredes da casa principal, mesmo sem luz para projetar. Lás e ruídos, que mais pareciam lamentos, ecoavam ao cair da noite. Após a morte repentina de seu avô, João herdou a propriedade. Ele não conhecia muito sobre a fazenda, apenas que seu avô havia se isolado ali nos últimos anos, afastando-se de tudo e de todos. Quando recebeu a notícia da herança, ficou dividido entre a curiosidade e a dúvida. Por que o velho havia escolhido aquele lugar e por que, mesmo em seu testamento, deixara um aviso claro: não se aproxime do galpão atrás da casa. João, cético por natureza, decidiu ignorar os rumores e os avisos. No fundo, ele acreditava que as histórias de assombrações não passavam de exageros de uma comunidade supersticiosa. Logo no primeiro dia, ao pôr os pés na propriedade, João sentiu uma leveza estranha no ar, como se o silêncio fosse mais denso ali. A vegetação parecia sufocar o espaço ao redor, e as árvores centenárias, com galhos retorcidos, formavam silhuetas que pareciam mãos estendidas no crepúsculo. Ao entrar na casa, senti uma presença desconfortável. O ar era gelado e o cheiro de mofo se misturava com algo doce, quase metálico, que ele não conseguiu identificar. Um grande espelho no corredor principal chamou sua atenção. Seu avô sempre dizia que aquele espelho nunca devia ser coberto, mas agora ele parecia guardar algo mais do que apenas reflexos. Naquela noite, enquanto explorava o casarão, João começou a ouvir passos no andar de cima. Inicialmente pensou que eram ratos ou algum animal, mas os passos eram ritmados, quase humanos. Ele subiu a escada, cada degrau rangendo como se protestasse contra sua coragem. Quando chegou ao fim do corredor, viu algo no espelho, um vulto alto e indistinto com olhos que brilhavam em um tom sombrio. A imagem sumiu em um piscar de olhos, mas o eco de uma risada baixa e sinistra permaneceu em sua mente. Ele piscou, incrédulo, enquanto uma única pergunta dominava seus pensamentos: o que meu avô estava escondendo aqui? João acordou sobressaltado no meio da noite, com o som de batidas vindo do galpão que ficava atrás da casa. Ele tentou ignorar, convencendo-se de que o vento deveria estar balançando a velha estrutura, mas as batidas tornaram-se ritmadas, como se alguém estivesse tentando sair de dentro. Movido pela curiosidade e pelo medo, ele pegou uma lanterna e caminhou em direção ao galpão. O ar parecia mais frio e pesado a cada passo. A velha porta de madeira rangia levemente, mesmo sem ser tocada, como se estivesse respirando. Quando finalmente colocou a mão na maçaneta, uma rajada de vento o envolveu e um sussurro quase inaudível soou ao seu redor: não abra. Decidido a descobrir a verdade, João ignorou o aviso e abriu a porta. Lá dentro, o galpão estava cheio de coisas antigas, móveis quebrados, ferramentas enferrujadas e um grande espelho coberto por um lençol. O cheiro de umidade era insuportável, mas o que chamou sua atenção foi a marca no chão ao redor do espelho. Um círculo de sal interrompido em um ponto parecia ter sido traçado há muito tempo. Quando retirou o lençol, viu sua imagem no espelho, mas havia algo errado. Seu reflexo estava atrasado, como se movesse com segundos de diferença, e seus olhos na imagem não eram os mesmos. Assustado, João deu um passo para trás, mas o reflexo permaneceu imóvel, encarando-o
De repente, o vidro do espelho começou a rachar e uma fumaça densa e escura começou a sair pelas frestas. A porta do galpão se fechou com força, trancando-o lá dentro. Uma risada profunda ecoou pelo ambiente e João sentiu algo se mover em sua direção. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. Então, no momento em que sentiu que algo tocava seu ombro, a lanterna caiu ao chão e a escuridão o envolveu completamente. O que aconteceu a seguir, ninguém sabe ao certo, mas na manhã seguinte, a porta do galpão estava aberta e João não foi mais visto. No dia seguinte, moradores da região perceberam algo estranho na fazenda. Apesar de evitarem a propriedade por causa das histórias sombrias, a ausência de João, que tinha sido visto chegando no dia anterior, deixou a todos inquietos. Um grupo de homens, movidos mais pela obrigação do que pela coragem, decidiu investigar. Ao chegarem, encontraram a casa vazia, mas não era só isso. A atmosfera parecia mais densa, como se algo os observasse. No galpão, a porta estava entreaberta e marcas profundas de unhas riscavam a madeira, como se alguém ou algo tivesse lutado para sair de lá. Dentro, o espelho estava completamente estilhaçado, mas nenhuma das peças foi encontrada no chão. Um círculo de sal novamente cercava o espaço, mas dessa vez estava intacto. No centro do círculo, uma figura feita de sombras parecia pairar, com olhos ardendo em um tom vermelho sangue. Os homens saíram correndo, deixando para trás qualquer tentativa de compreender o que haviam visto. Naquela noite, todos na vila ouviram um uivo profundo vindo da direção da fazenda, seguido de um silêncio tão absoluto que parecia que o próprio mundo tinha parado de respirar. A fazenda do Espelho Velho foi abandonada de vez, mas as histórias sobre ela se multiplicaram. Alguns juram que João foi visto caminhando pelos campos em noites sem lua, com olhos tão sombrios quanto a escuridão que envolvia o lugar. Outros dizem que o espelho não foi destruído, mas que agora reflete algo muito mais perigoso do que qualquer imagem. Seja como for, a fazenda permanece como um lembrete de que certas portas não devem ser abertas e certos mistérios são melhor deixados sem resposta. Os sussurros do cemitério de milho, no coração de Goiás, em um pequeno povoado cercado por plantações de milho, existia um cemitério abandonado que carregava décadas de segredos sombrios. Os moradores o chamavam de cemitério de milho, devido às fileiras intermináveis de espigas que pareciam proteger o lugar como sentinelas imóveis. Embora ninguém tivesse coragem de se aproximar, era impossível ignorar os murmúrios que escapavam das entranhas da terra ao cair da noite. Alguns diziam que eram espíritos perdidos, outros acreditavam que o lugar guardava algo que jamais deveria ser perturbado. Para os mais antigos, uma coisa era certa: o cemitério era um território proibido, onde o desaparecimento de almas atormentadas era mais comum do que se ousava admitir. Certa noite, um jovem chamado Rafael, conhecido na vila por sua coragem impetuosa, decidiu provar que as histórias eram apenas fruto da imaginação de um povoado supersticioso. Armado com uma lanterna e uma curiosidade perigosa, ele caminhou até a entrada do cemitério, ignorando os alertas dos mais velhos. As espigas de milho balançavam levemente sob uma brisa inexistente, e a lua cheia parecia iluminar o local com uma luz prateada que tornava tudo mais irreal. Ao passar pelo portão enferrujado, sentiu um calafrio subir pela espinha, mas seguiu adiante, convencido de que sua ousadia seria recompensada com risadas de descrença ao contar sua aventura. Enquanto caminhava entre os túmulos, Rafael notou algo estranho. Os murmúrios pareciam formar palavras desconexas, como um coro distante chamando por ajuda. A terra ao redor de algumas sepulturas estava revirada, como se algo ou alguém tivesse emergido. De repente ele ouviu um som abafado, como passos arrastados, vindo de um túmulo ao longe. Aproximou-se devagar, tentando controlar a respiração. Quando chegou perto, viu uma inscrição quase ilegível na lápide, onde o nome havia sido apagado pelo tempo. Foi então que sentiu uma mão gélida tocar seu ombro. Ele virou-se abruptamente, mas não havia ninguém. No entanto, algo no ar havia mudado, e Rafael percebeu, com um pavor crescente, que estava longe de estar sozinho. Rafael deu alguns passos para trás, com o coração martelando no peito, enquanto os murmúrios ficavam mais altos e claros.
Agora ele conseguia distinguir vozes suplicantes e fragmentos de frases: ajude-nos, não volte, eles estão aqui. O vento soprou com força repentina, balançando as espigas ao redor como se fossem mãos tentando segurá-lo. Ele ergueu a lanterna e viu algo que gelou seu sangue. Entre as fileiras de milho, silhuetas nebulosas moviam-se lentamente, deslizando como se flutuassem. Seus olhos brilhavam com um tom esverdeado e sinistro, fixos nele. Tomado pelo instinto de sobrevivência, Rafael começou a correr em direção à saída do cemitério, mas o caminho parecia se alongar a cada passo. As lápides, antes imóveis, pareciam se erguer do solo, formando barreiras que dificultavam sua fuga. O portão enferrujado estava à vista, mas parecia tão distante quanto no início. Foi então que ele ouviu algo ainda mais assustador. Uma risada seca e profunda ecoando por todo o local, como se o próprio cemitério estivesse zombando de sua tentativa de escapar. Ao olhar para trás, viu que as figuras nebulosas haviam se aproximado, suas formas indistintas agora mais definidas, revelando rostos deformados e bocas que pareciam sussurrar direto para sua mente. A última barreira antes do portão era um túmulo parcialmente aberto, com uma escada rudimentar que descia para a escuridão. Para o desespero de Rafael, o som de passos pesados vinha de dentro daquele buraco. O portão rangeu como se estivesse sendo empurrado por mãos invisíveis, fechando-se lentamente. Sem pensar duas vezes, ele se jogou para passar antes que a saída fosse selada, mas algo agarrou seu tornozelo. Ele olhou para baixo e viu dedos pálidos e ossudos saindo da terra, segurando-o com força. O grito que escapou de sua garganta ecoou pelos campos de milho, mas ninguém na vila pareceu ouvi-lo. Quando finalmente conseguiu se soltar, o portão se fechou com um estrondo, deixando-o do lado de fora, mas com o horror gravado em sua mente para sempre. Rafael chegou à vila em completo desespero, com a respiração ofegante e a roupa coberta de poeira e terra. Ele tentou contar o que havia acontecido, mas as palavras saíam embaralhadas, incapazes de transmitir o terror que presenciara. Os mais velhos, ao ouvirem o relato fragmentado, trocaram olhares carregados de preocupação. Um deles, o Sr. Francisco, que dizia ter trabalhado naquelas terras décadas atrás, revelou um segredo que ninguém mais ousava mencionar. O cemitério era um lugar de punição. Ali eram enterrados os corpos de pessoas acusadas de pactos proibidos e maldições lançadas contra a própria vila. Quem entra lá não sai igual, ele murmurou, com os olhos fixos em Rafael, como se antecipasse o que viria a seguir. Nos dias seguintes, Rafael começou a mudar. O jovem extrovertido e destemido tornara-se uma sombra do que era. Ele mal saía de casa e, à noite, podia ser ouvido sussurrando palavras desconexas, como se estivesse respondendo a alguém invisível. Quando os vizinhos finalmente decidiram visitá-lo, encontraram um quarto vazio, com as janelas abertas e marcas de pés descalços levando para o lado de fora. As pegadas terminavam no limite do cemitério. Alguns juram que viram Rafael vagando entre as fileiras de milho, agora com o mesmo olhar esverdeado das figuras que o haviam perseguido naquela noite. Os moradores mais jovens, movidos pela curiosidade, tentaram explorar o lugar, mas sempre retornavam assustados com as histórias de murmúrios e sombras que os acompanhavam. Em pouco tempo, a vila começou a se esvaziar, pois ninguém queria permanecer tão próximo de um lugar amaldiçoado. O cemitério foi engolido pelo crescimento das plantações de milho, mas os sussurros ainda podiam ser ouvidos pelos que ousavam se aproximar demais. Dizem que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir uma risada abafada e ver uma silhueta à distância, com olhos verdes brilhando na escuridão. Para quem acredita nas lendas, Rafael nunca deixou o lugar. Ele agora faz parte do coro de almas perdidas que avisam, tarde demais, para não se aproximar. O guardião do portal submerso, no interior do Mato Grosso, onde os rios se entrelaçam com a vegetação densa, havia uma antiga fazenda abandonada, conhecida apenas como Fazenda Vigília. Entre suas terras esquecidas, um lago cristalino repousava silencioso, cercado por mistérios e histórias proibidas. Segundo os moradores da região, as águas do lago guardavam um portal que jamais deveria ser perturbado. Diziam que, ao cair da noite, os reflexos na superfície da água revelavam muito mais do que o entorno, mostravam fragmentos de outra dimensão, um lugar onde os vivos não eram bem-vindos. O lago parecia atrair curiosos,
mas poucos ousavam permanecer após o primeiro vislumbre de algo inexplicável. Uma dessas pessoas foi Clara, uma jovem pesquisadora fascinada por histórias de lugares assombrados. Ignorando os avisos dos habitantes locais, ela decidiu explorar o lago, armada com uma câmera e um velho diário que encontrara na fazenda, onde o antigo proprietário mencionava um guardião que habitava as profundezas. A noite estava incomumente silenciosa quando Clara chegou à margem do lago. O céu estrelado refletia na água como um espelho perfeito, mas logo algo perturbador chamou sua atenção. Ao focar sua lanterna no centro do lago, viu pequenos redemoinhos se formando, embora não houvesse vento ou correnteza. Clara sentiu um arrepio na nuca, mas a curiosidade foi maior que o medo. Aproximou-se da margem e, ao olhar mais atentamente, percebeu algo inquietante. No reflexo da água, uma figura encapuzada a observava. Seu rosto era um vazio absoluto, como se a própria escuridão tivesse tomado forma. Ela piscou, mas a figura permaneceu ali, imóvel, enquanto os redemoinhos aumentavam. De repente, o diário em sua mão começou a esquentar, e Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para frente, atraída pelo lago. Quando a primeira gota de água tocou sua pele, uma voz grave e ecoante invadiu sua mente, dizendo: "Você cruzou o limite. Agora ele está acordado." Clara tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão lamacento, como se o lago a tivesse enraizado ali. O redemoinho no centro crescia rapidamente, revelando algo ainda mais aterrorizante. Um círculo de luzes azuis pulsantes que emergiam da água. O ar ao redor parecia vibrar, carregado de uma energia opressora. A figura encapuzada no reflexo começou a se mover, mas o mais perturbador era que ela não parecia se limitar ao espelho da água. Sua presença era real, física. Clara sentiu o coração disparar quando percebeu que o guardião estava emergindo lentamente das profundezas, seu manto negro gotejando uma substância viscosa e escura. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, Clara ouviu um som metálico e seco vindo de sua mochila. O diário que ela havia levado agora estava completamente aberto, com as páginas virando sozinhas em um frenesi. Palavras em uma língua antiga começavam a surgir, como se escritas por mãos invisíveis. Ele observa, ele espera, era a frase que se repetia com caligrafia cada vez mais frenética. Clara tentou fechar o livro, mas ele parecia colado às suas mãos. Então uma frase final apareceu: "O espelho é o caminho, mas também a armadilha." O guardião, agora totalmente visível, inclinou a cabeça em direção a Clara, como se a estivesse avaliando. Seus olhos, dois orbes brilhantes e líquidos, semelhantes a redemoinhos, fixaram-se nela, emitindo um brilho hipnotizante. Subitamente, uma onda de água explodiu do lago, derrubando Clara de joelhos. Quando tentou levantar, viu que a paisagem ao redor havia mudado. Não estava mais na margem tranquila. Agora, estava cercada por colunas de pedras submersas, em um lugar que parecia estar dentro do lago, mas ao mesmo tempo fora da realidade. Ao longe, um enorme portal circular brilhava intensamente, coberto de símbolos intrincados. Clara sentiu um calafrio indescritível. Ela havia cruzado para o outro lado. Clara percebeu que cada passo a levava mais fundo naquela paisagem submersa e distorcida. O portal brilhante pulsava como um coração vivo, e os símbolos que o cobriam pareciam se mover, emitindo sussurros incompreensíveis. Sentia-se pequena diante daquela estrutura colossal e da presença do guardião, que agora se movia com lentidão, sempre mantendo uma distância calculada. O diário em suas mãos parecia pulsar junto com o portal, como se estivesse conectado àquele lugar. Clara tentou se concentrar, mas os sussurros se tornavam mais altos, penetrando sua mente e despertando memórias que ela preferia esquecer. Uma onda de coragem misturada com desespero tomou conta dela. Segurando o diário com firmeza, começou a ler as palavras que surgiam em suas páginas. Mesmo sem entendê-las, a língua desconhecida saía de sua boca com facilidade assustadora, como se uma força invisível guiasse sua voz. Cada palavra proferida fazia o portal brilhar mais intensamente, e o guardião se encolher, soltando um grito agudo que parecia fazer o mundo ao redor tremer. Porém, enquanto o portal começava a se fechar, Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. A força que a havia trazido para aquele lugar agora
parecia tentar segurar Lali para sempre. Num último esforço, Clara jogou o diário em direção ao portal. O livro foi sugado pela luz e, no mesmo instante, um clarão cegante tomou conta de tudo. Quando ela abriu os olhos, estava de volta à margem do lago, com a roupa encharcada e a respiração ofegante. O lago, agora tranquilo, refletia apenas a lua e as estrelas. Contudo, Clara sabia que algo havia mudado. Não se tratava apenas do lugar, mas dela mesma. Nos dias seguintes, espelhos em sua casa começaram a apresentar rachaduras inexplicáveis, e redemoinhos pequenos se formavam em qualquer água que tocasse. Clara sabia que, mesmo tendo escapado, algo havia vindo com ela. E assim a história de Clara tornou-se mais uma lenda a ecoar nas noites do Mato Grosso. No entanto, os curiosos fica o aviso: o guardião nunca abandona quem atravessa seu portal. As histórias dessas fazendas isoladas nos fazem questionar o que é real e o que permanece nas sombras do desconhecido. Será que somos capazes de enfrentar o medo que espreita onde menos esperamos? Ou será que esses mistérios existem para nos lembrar de que há forças além da nossa compreensão? Cada relato nos aproxima do inexplicável, mas também nos desafia a olhar para o que escondemos dentro de nós mesmos, nossos próprios medos. E você, teria coragem de explorar esses lugares sombrios? Ou prefere manter distância do que não pode ser explicado? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas histórias e nos diga: qual mistério despertou mais sua curiosidade? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar explorando os segredos do terror e do sobrenatural. A jornada está apenas começando.